O clima pré-derby no futebol brasileiro é sempre eletrizante, e quando se trata do clássico entre Corinthians e Palmeiras, a tensão atinge níveis inimagináveis. É um jogo que não é apenas sobre os 3 pontos, mas também sobre a honra, a rivalidade e a paixão que os torcedores sentem pelo seu clube. Recentemente, as declarações do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, sacudiram os bastidores do Timão e acenderam ainda mais a chama dessa rivalidade. Em uma entrevista que deixou a Fiel em estado de alerta, ele disparou críticas contundentes ao Corinthians, afirmando que o Verdão vai ganhar esse derby com muita facilidade em cima desse tal Corinthians. Essas palavras, carregadas de provocação e autoconfiança, deixaram muitos torcedores corintianos pensando: será que Abel realmente tem razão? A tensão no ar, somada a essas declarações, transforma o ambiente em um verdadeiro caldeirão. Ouvindo Abel falar, fica claro que ele não está apenas se referindo a um jogo de futebol, ele está desafiando a identidade do Corinthians, a tradição do clube e a bravura da torcida. Para muitos, essas palavras são um chamado à ação, um grito que ressoa nas arquibancadas da Arena Corinthians. A torcida, conhecida por sua paixão avassaladora, não pode simplesmente ignorar tais provocações. O ambiente se transforma, e a expectativa cresce. O que será que o Corinthians, sob o comando de seu técnico, terá a dizer em resposta a isso? Os treinos se intensificam, as táticas são revisadas, e a pressão aumenta. O peso da história e da rivalidade é palpável, e cada jogador sente isso. A provocação de Abel Ferreira não apenas acirrou os ânimos, mas também trouxe à tona a necessidade de uma resposta contundente do Timão. Agora, cada erro pode custar caro, e vencer o derby se torna uma questão de honra. A Fiel, por sua vez, está ansiosa para ver como o time reagirá a essa provocação. Será que os jogadores entrarão em campo motivados a calar os críticos ou a pressão será um peso excessivo? É hora de olhar para o time, ver como ele se posiciona e o que isso significa para a Fiel. A pressão externa pode ser um combustível poderoso, mas também pode se transformar em um fardo, dependendo da mentalidade dos atletas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a fundo essa situação. Vamos analisar a provocação de Abel Ferreira, como isso pode impactar o planejamento do Corinthians e a reação da torcida. Também vamos discutir o histórico de confrontos entre os dois times e as consequências que isso pode ter para o futuro do Timão. Prepare-se, torcedor, porque a tensão está no ar e o derby se aproxima. Agora, vamos analisar a situação tática do Corinthians e como as declarações de Abel Ferreira podem influenciar o planejamento do Timão para este clássico. Quando um técnico como Abel faz afirmações tão contundentes, isso não é apenas uma provocação vazia, é uma estratégia de pressão que pode impactar diretamente a forma como as equipes se preparam para o jogo. O Corinthians, ciente das palavras de Abel, pode ser levado a reavaliar suas táticas e o comportamento em campo, criando assim uma dinâmica totalmente diferente. Com a narrativa estabelecida por Abel, o Corinthians precisa estar preparado para entrar em campo com uma postura defensiva e reativa. A pressão das palavras do rival pode fazer com que os jogadores sintam a necessidade de provar seu valor, não apenas em termos de desempenho, mas também em termos de atitude. É uma questão de honra, eles não podem permitir que um rival os subestime. O técnico corintiano, portanto, terá o trabalho de injetar confiança e motivação em seu elenco, garantindo que eles não entrem em campo com medo de errar, mas sim com a intenção de mostrar sua força e resiliência. Um aspecto crucial a ser considerado é como a taxa de desempenho dos jogadores pode ser afetada por esse tipo de pressão. Jogadores experientes tendem a lidar melhor com esse tipo de provocação, utilizando-a como combustível para acelerar ainda mais seu desempenho. Por outro lado, jovens talentos podem sentir o peso da expectativa e, consequentemente, desempenharem abaixo do seu potencial. O técnico terá que encontrar um equilíbrio, preparando todos os jogadores para a batalha que é o derby, ao mesmo tempo em que oferece suporte emocional para aqueles que podem ser mais vulneráveis. Além disso, a forma como as equipes se posicionam em campo pode ser influenciada pelas declarações de Abel. Sabendo que o Palmeiras pode entrar em campo com uma confiança inflacionada, o Corinthians pode optar por um esquema tático mais cauteloso, priorizando a defesa e buscando explorar os contra-ataques. Isso gera uma série de questões. Será que o Timão irá priorizar a defesa ou tomará riscos em busca de um jogo mais ofensivo?
Será que eles vão focar em anular as principais armas do ataque palmeirense ou tentarão impor seu próprio estilo de jogo? Essas decisões táticas serão cruciais e podem determinar não apenas o resultado do jogo, mas também a imagem do Corinthians diante da Fiel. A torcida espera ver um time que não se deixa abalar pelas palavras do rival, mas que se posiciona como um verdadeiro gigante do futebol brasileiro. Portanto, a pressão está em alta e a expectativa é palpável. O que você, torcedor, acha que o Corinthians deve fazer para responder a essa provocação? O que você espera ver em campo? Deixe seu comentário e vamos debater. Agora, vamos falar sobre a repercussão que as críticas de Abel Ferreira podem ter no mercado de transferências e na imagem do Corinthians. As palavras de um técnico, especialmente em um contexto tão carregado como o Clássico Paulista, não apenas influenciam o que acontece dentro de campo, mas também têm um impacto significativo fora dele. As declarações de Abel geram ecos que podem reverberar em negociações, contratações e na percepção que o mercado tem do Timão. Um desempenho abaixo das expectativas em um derby, especialmente após provocações tão contundentes, pode manchar a imagem do clube no mercado. Jogadores que estão em alta, com propostas de clubes de fora ou até mesmo de rivais, podem repensar suas escolhas se sentirem que o clube não está conseguindo se manter competitivo. Por exemplo, se o Corinthians não conseguir um bom resultado contra o Palmeiras, isso pode fazer com que alvos como o atacante que está em ascensão ou o volante que se destacou na temporada reconsiderem suas opções, temendo que o Timão não seja a melhor escolha para suas carreiras. Por outro lado, uma grande vitória sobre o Palmeiras pode atrair novos jogadores que desejam fazer parte de um clube que se mostra forte e resiliente. Imagine um jogador que está em dúvida entre o Corinthians e outro time. Uma vitória convincente no derby pode ser o fator decisivo para ele optar pela camisa alvinegra. Portanto, o que está em jogo é muito mais do que apenas a vitória no campo, é a construção e a manutenção de uma imagem que atrai talentos para o clube. A Fiel, que acompanha tudo isso de perto, também tem um papel fundamental nesse processo. A paixão da torcida e a maneira como eles se expressam nas redes sociais podem influenciar a maneira como potenciais contratações veem o clube. Se o sentimento que predomina nas arquibancadas é de desconfiança e insegurança, isso pode desencorajar jogadores que poderiam se juntar ao Timão. Por outro lado, uma atmosfera positiva e de apoio pode ser um fator decisivo para que um jogador opte por vestir a camisa alvinegra. Um exemplo disso foi a recente contratação de um jovem talento que se mostrou atraído pela energia vibrante da torcida, que sempre apoia o time, mesmo nas adversidades. Além disso, as críticas de Abel Ferreira podem acirrar a rivalidade de forma ainda mais intensa. A pressão em cima do elenco corintiano só aumenta, e cada movimento, cada treino, cada jogo, se torna uma oportunidade para demonstrar que eles são mais do que apenas um tal Corinthians. Essa pressão, embora desafiadora, pode galvanizar a torcida e o elenco, criando um ambiente de luta e superação que é característico do Corinthians. Jogadores como nosso capitão, que já enfrentaram desafios semelhantes, têm a chance de se destacar e mostrar que estão prontos para a batalha. Com isso, é fundamental que os jogadores e a comissão técnica se mantenham focados nas suas metas e objetivos, ignorando as provocações externas. O futebol é um esporte cheio de emoções, e às vezes, essas emoções podem se transformar em distrações. Portanto, o que o Corinthians precisa fazer é transformar esse desafio em motivação, um combustível para alcançar resultados que não apenas calem as críticas, mas que também solidifiquem sua posição no cenário do futebol brasileiro. E você, torcedor, como acredita que o clima gerado por Abel pode afetar as futuras contratações? Vamos conversar nos comentários. Vamos agora olhar para o histórico de confrontos entre Corinthians e Palmeiras. Essa rivalidade, que tem suas raízes profundamente fincadas na história do futebol brasileiro, traz consigo uma série de emoções, pressões e expectativas. Nos últimos jogos, o Palmeiras tem mostrado um certo domínio sobre o Corinthians, e as palavras de Abel Ferreira apenas servem para intensificar a pressão sobre o Timão. Nos últimos 3 encontros, o Palmeiras conseguiu sair vitorioso em 2 ocasiões. Essa sequência de resultados aumenta a confiança do time e, por consequência, de seu técnico. A Fiel, por outro lado, sente essa sequência de derrotas como uma faca na alma. Para o corintiano,
Perder um derby não é apenas uma estatística, é uma ferida aberta que leva tempo para cicatrizar. Cada gol sofrido, cada derrota, é um lembrete do que está em jogo e do quanto significa vencer. Diante dessa situação, a pressão sobre o elenco do Corinthians é monumental. Os jogadores precisam não apenas se preparar fisicamente, mas também mentalmente, para lidar com a expectativa da torcida e com a pressão externa gerada por Abel e por seus próprios resultados. Um jogo como esse pode ser um divisor de águas na temporada. Uma vitória não apenas traz pontos, mas também renova a esperança e a fé no time. Por outro lado, uma derrota pode levar a uma série de críticas e até mesmo a mudanças na composição do elenco. A pressão externa, como a provocação de Abel, pode influenciar o desempenho dos jogadores de maneiras inesperadas. Jogadores experientes, que já enfrentaram essa pressão antes, podem se sentir mais motivados e prontos para a batalha. Eles sabem que um derby é mais do que um jogo, é uma oportunidade de mostrar a força do Corinthians e a garra da Fiel. Enquanto isso, os jogadores mais jovens terão que provar que podem lidar com a intensidade do clássico. Essa dinâmica é o que torna os derbys tão emocionantes, cada jogador tem sua própria história e suas próprias motivações. Outro ponto importante é a energia que vem da torcida. O apoio incondicional da Fiel pode transformar um jogador comum em um herói. Os gritos, os cânticos, a energia nas arquibancadas podem ser o impulso que um jogador precisa para dar tudo de si em campo. Já pensou em como é estar lá, no meio da torcida, sentindo a adrenalina pulsar enquanto o time luta por cada centímetro do gramado? Essa conexão entre a torcida e os jogadores é vital, especialmente em um momento tão crítico. Portanto, o que se espera do Corinthians nesse jogo crucial é uma demonstração de união, força e determinação. A capacidade de superar a pressão, responder às provocações e honrar a história do clube é fundamental para que eles possam sair vitoriosos. A Fiel espera ver um time que não apenas luta, mas que também se ergue com garra e coragem. E você, torcedor, como imagina que será esse confronto? O que pode mudar na história do derby? Deixe sua opinião nos comentários. Agora que analisamos todos os ângulos dessa situação tão intensa, é hora de refletir sobre as consequências das provocações de Abel Ferreira e as expectativas para o futuro do Corinthians em relação ao Palmeiras. O derby se aproxima e cada um dos elementos discutidos até aqui nos leva a uma conclusão importante: o que está em jogo vai muito além de uma simples vitória ou derrota. Trata-se de honra, de orgulho e de um legado que é transmitido de geração em geração. As provocações de Abel não são apenas palavras, elas são um chamado à ação. Para o Corinthians, esse é um momento crucial em que a equipe precisa se unir, olhar para o passado e se inspirar nos heróis que já passaram por ali. Cada jogador deve se perguntar: o que significa vestir essa camisa? E, mais do que isso, estou disposto a dar tudo por essa vitória. A resposta a essas perguntas será o que realmente determinará o desempenho do time no derby. É fundamental que o Corinthians utilize essa pressão a seu favor. A Fiel está pronta para apoiar a equipe e criar uma atmosfera elétrica na arena. O que se espera é que os jogadores, ao entrarem em campo, sintam essa energia e a transformem em motivação. O derby é o palco perfeito para isso. É o momento em que cada jogador pode se tornar um ícone, um herói. E a torcida, sempre fiel, está pronta para apoiar incondicionalmente. À medida que nos aproximamos do jogo, todos os olhos estarão voltados para o Corinthians. Como reagirão a essa provocação? Será que conseguirão transformar a pressão em desempenho? A história sugere que os derbys são imprevisíveis, e isso é o que os torna tão emocionantes. O que será que está reservado para esse confronto épico? A rivalidade que permeia Corinthians e Palmeiras é grandiosa, e, independentemente do resultado, sempre haverá algo a aprender e a crescer. Por fim, o futuro do Timão depende não apenas de um jogo, mas de como a equipe se posiciona diante da adversidade. A provocação de Abel é um desafio que pode ser superado com união, estratégia e, acima de tudo, com a garra que caracteriza o Corinthians. Então, Fiel, o que vocês esperam ver em campo? Quais jogadores devem brilhar? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos viver essa paixão que é o futebol. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like e fiquem ligados para mais novidades sobre o Timão.